celestial que Deus preparou para nós. Então, abra a sua Bíblia. Uhul! Glória a Deus. Nós vamos ler hoje o livro do profeta Jeremias, capítulo 51. Pastor, onde fica Jeremias? Se você abrir no meio da Bíblia, você vai já encontrar Salmos. Vai um pouquinho mais para frente, vai encontrar o profeta Isaías. E logo após o profeta Isaías, você já encontra Jeremias. E lá no finalzinho, capítulo 51, versículo 10 em diante. Jeremias, capítulo 51, versículo 10 ao 12. Amém? O tema dessa mensagem é estandarte, salvação e família. De novo, estandarte, salvação e família. Vamos falar junto? Estandarte, salvação e família. Amém, queridos? Vamos ver o que essas palavras têm, né, de ligação entre elas, né? O que nós podemos entender e como nós vamos absolver esse texto, vamos absolver essa ideia, esse princípio, isso que o Senhor está ministrando aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Jeremias 51, versículo 10 em diante, está escrito assim: o Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Versículo 11: afiem as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito do rei dos Medos, ou em outras versões, do rei da Média e da Pérsia, porque o seu propósito, o seu intento é destruir a Babilônia. Fala comigo, destruir Babilônia. Pois essa é a vingança do Senhor, a vingança que fizeram contra o seu templo. Versículo 12: levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia. Semana passada nós falamos das muralhas de Jericó, né? Levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinela, preparem emboscada. Tem uma versão que diz preparem estratégias, porque o Senhor planejou e fez. Tem outra versão que diz: o Senhor intentou e executou, intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Amém, queridos? Fala assim comigo assim: o Senhor planejou e fez. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, peça que o Espírito Santo de Deus ministre esta palavra no teu coração. Peça que você seja transformado com a direção, o destino que o Senhor está dando para você nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse dia especial que o Senhor separou para nós, ó Pai, nos apresentamos, nos policiamos, ó Pai, diante da Tua palavra, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha nos dar um alinhamento, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, sincronizar o nosso coração com o Teu coração. Queremos entender as Tuas verdades, queremos, Senhor Deus, ser lapidados pelos Teus princípios, queremos, Senhor Deus, entrar, ó Pai, de cabeça nos valores do reino. Não queremos negociar princípios e nem valores, mas queremos andar em retidão com a Tua palavra. Senhor, vem de encontro, ó Pai, com as nossas necessidades. Vem, Senhor Deus, ministrando em nossos corações, ó Pai, o destino dos céus ainda na terra. Vem, Senhor Deus, ministrando, ó Pai, Senhor Deus, norteando a nossa vida, passo a passo, em fé, que o Senhor possa, Senhor Deus, ministrar, ó Pai, a direção correta, o passo correto. Senhor Deus, aqueles que estão dando passos de fé, que o Senhor venha colocar o chão, para que em segurança possamos andar na Tua palavra. Senhor, debaixo da Tua palavra, debaixo do Teu governo, debaixo, Senhor Deus, da Tua soberania, da Tua vontade poderosa, perfeita, agradável. Senhor, nós nos submetemos à atmosfera celestial, à atmosfera de adoração, à atmosfera da Tua presença que o Senhor criou nessa noite.
Estamos aqui, ó Deus, com o intuito de Te buscar. Estamos aqui, ó Deus, com um coração ensinável, um coração quebrantado, pronto para aprender, pronto, ó Deus, para focar, Senhor Deus, em mais e mais e mais no Senhor e na Tua palavra. Senhor, vem, ó Pai, traga quebrantamento aos corações endurecidos. Senhor, traga, Senhor Deus, direcionamento para aqueles que estão perdidos. Senhor, levanta com a Tua mão, com a Tua destra poderosa, coloca de pé aqueles que estão caídos. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, ó Pai, aqueles que entraram aqui angustiados, entristecidos, Senhor Deus, totalmente perdidos, eu peço agora, ó Pai, vem com a Tua paz, vem com a Tua gloriosa paz, acalmando os corações. Senhor Deus, trazendo, ó Pai, conforto na alma, refrigério no espírito. Vem, Senhor Deus, acalmando esses corações angustiados. Traga paz, traga alegria, traga segurança. Pegue, ó Pai, tome pela mão os Teus filhos e conduza conforme a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, eu peço também, ó Pai, por aqueles, ó Deus, que estão em casa. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui, ó Deus, que estão com dor de cabeça, aqueles que estão com dor na coluna, aqueles que estão, ó Pai, com algum problema, ó Pai, Senhor Deus, do intestino, no estômago, aqueles, ó Pai, que estão com problema de coração, aqueles que estão, ó Pai, com dores, ó Deus, nas articulações, nos pés, nos ombros, Senhor Deus, nas pernas, eu peço agora, vem, Senhor, curando. Nós Te damos total liberdade, ó Pai, para que a Tua cura aconteça aqui e nessas casas agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, Te damos liberdade. Vem, Espírito Santo, flua em nosso meio, conforme a Tua palavra for sendo liberada, vai curando Teus filhos, ó Pai, vai, Senhor Deus, operando milagre, que os Teus filhos possam testemunhar, ó Pai, a Tua glória, o Teu poder, a manifestação do Teu poder na vida deles, ó Pai, hoje e durante essa semana. Senhor, em nome de Jesus, muda o que precisa ser mudado. Arranca, Senhor, toda raiz de amargura. Senhor, aqueles que ainda estão aprisionados, que não conseguiram liberar perdão, aqueles que estão em cativeiro nas suas muralhas emocionais, em nome do Senhor Jesus, que haja um mover. Senhor Deus, que haja um ruir dessas muralhas, que haja, Senhor Deus, um despedaçar de todo jugo, Senhor Deus, de toda fortaleza na mente, na alma, que haja, Senhor Deus, um agir sobrenatural, que a Tua igreja, ó Pai, possa experimentar, possa ter essa grande experiência de ver o Senhor agindo, de ver o Senhor se movendo em nós e através de nós. Cura a Tua igreja, cura. Senhor, cura a Tua igreja, para que ela possa ser motivo de cura na vida da cidade, motivo de cura na vida de muitos. Senhor, em nome de Jesus, queremos ser instrumento em Tuas mãos, para, Senhor Deus, curar nas áreas que nós já fomos curados, Senhor Deus, para poder ministrar nas áreas que nós já deixamos ser ministrados. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira toda a tristeza, tira toda a angústia, e traz a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Eu profetizo um tempo de alinhamento no Teu coração, com o coração de Deus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Gostei do amém, aleluiada ali, ó, aleluias, amém, igreja, amém, que bênção, Deus é bom demais, aleluias. É tempo de crescimento, é tempo de purificação, é tempo de derrubar as muralhas, é tempo de reconstruir novos fundamentos, fundamentos que anteriormente não estavam construídos. É tempo de refazer algumas coisas, é tempo de alinhar a nossa vida, a nossa visão, o nosso coração com o coração do Pai, amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra é estandarte, salvação e família. Queremos, com o intuito hoje, queridos, despertar você, para entender o que está acontecendo lá na tua casa, despertar a tua vida, despertar o teu coração, para enxergar dentro de você o que ainda não foi alinhado. Já vem dias que nós estamos falando sobre esse alinhamento, vem dias que nós temos falado sobre esse resgatar de machados, esse alinhar, fazer as pazes com o passado, para ter um futuro de esperança. Já vem dias que nós estamos dando ferramentas, para que você possa
construir os dois altares, o altar de dentro, o altar de fora, para que você possa, ter esse tempo no secreto e também o tempo no altar público. Nós vemos falando sobre as fortalezas na mente, no coração, que precisam ser quebradas, desses ferrolhos, desses cadeados, dessas algemas que já estão sendo quebradas em nome do Senhor Jesus, queridos, porque Jesus nos libertou, amém? E tenho certeza que estamos no processo, ainda tem muita coisa para ser destruída e reconstruída em nós, para depois através de nós. E hoje, um dia onde o mundo comemora o Dia dos Pais, eu quero trazer essa reflexão sobre estandarte, salvação e família. Eu quero fazer essa reflexão para que nós, nesses dias, possamos alinhar a nossa casa primeiro. Alinhar a nossa casa. Ah, pastor, as mulheres já vêm para o culto e falam assim, hoje a pregação é só para os homens. Não, queridos, a pregação é para toda família. A responsabilidade é da família. Se a mulher é sábia, ela vai edificar a casa dela. Se o homem, ele é o sacerdote, ele vai edificar a casa dele. Se os filhos estão alinhados com o coração do pai, estão inclinados com o coração aos pais, também serão canal de bênção e luz dentro da sua casa. Agora, a gente sabe que o cenário, na maioria das vezes, não é esse. Não é esse cenário. Estamos encontrando famílias destruídas, famílias sendo desfragmentadas, famílias sendo ceifadas, famílias sendo aniquiladas, bombardeadas por Satanás, e nós como igreja que conhecemos a verdade, muitas vezes estamos assistindo, como uma plateia, dizendo, a minha família está bem, problema é do outro, a minha família está salva, problema é do outro, a minha família está alinhada, então os outros que se alinhem. É lógico, queridos, que a responsabilidade é individual. A responsabilidade pertence primeiro ao núcleo familiar. Só que nós como igreja precisamos não nos conformar com essa situação. Não devemos gerar simplesmente uma bancada de espectadores que está assistindo as famílias sendo destruídas e achar que está tudo normal. A mudança de fora começa dentro. Lembra que semana passada eu falei muito sobre isso? Tudo que eu quero que mude fora, primeiro tem que mudar dentro. E queridos, olha aqui para mim, não se distraia não. Há uma grande inconformação dentro de nós, tem que ser gerada esse inconformar com a situação lá fora. Eu não posso estar satisfeito com tudo que nós estamos vendo. Com tudo que nós estamos vendo. Esses dias a família tradicional foi colocada em xeque no Brasil. Estão querendo legalizar o pecado. E nós como igreja vamos nos posicionar para que a nação brasileira não permita a legalização do pecado, como outras nações fizeram, destruindo o padrão da família. Estão aos pouquinhos retalhando a família e tentando calar a voz da igreja, porque a igreja está se posicionando em favor da família. Não estamos atacando ninguém lá fora, só estamos defendendo os princípios que a palavra, a nossa base de fé e prática, a nossa regra de fé e prática, defende. E nós precisamos nos posicionar. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, nesses dias, o que eu faço para entender, o que eu faço para poder permitir que a minha casa esteja alinhada? Eu quero mergulhar com você nesse texto. Espero que você continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler outros textos também, mas esse eu quero usar como base. Nós temos falado muito lá do livro de Josué. E no livro de Josué é um livro riquíssimo. Tem muitos princípios para nós extrairmos. Nos próximos domingos eu quero voltar a mergulhar de novo no livro de Josué, de uma forma um pouco mais intensa. Aqueles livros que o pessoal, semana passada, me pediu, já acabaram o livro de Josué. Só tem aqueles livros que estão ali no fundo. Se você quiser depois adquirir, dá uma passada lá, para enriquecer a sua família, para você ser treinado com a sua família. Amém? Eu digo que a gente acaba estudando tanto para saber um pouco de ciência, de matemática, de português, e ainda nem é lá aquelas coisas. Mas a pessoa vai casar, ela não estuda para casar. Ela quer ficar rica, mas ela não estuda para ficar rica. Ela quer fazer grandes projetos, mas ela não estuda sobre
projetos. Ela quer fazer as coisas, mas ela não estuda sobre aquilo que ela quer fazer. Nós precisamos nos capacitar. Como eu falei no primeiro culto e quero repetir nesse segundo culto, nós como igreja, família Peniel, o desejo do nosso coração é que você cresça. O desejo do nosso coração é que você aprenda. O desejo do nosso coração é que você tenha experiência com Deus. O desejo do nosso coração é que você chegue numa reunião como essa e já chegue aleluiado. Não espere ser aceso nessa reunião, mas já chegue aceso, cheio do Espírito Santo, de tal maneira que você não se controle e possa transbordar isso para as pessoas que estão à sua volta. O desejo do nosso coração é que você não fique na mesmice, que você não tenha uma família medíocre, mediana, mas que você tenha uma família sábia, que você possa construir dentro da tua casa um padrão de princípios alicerçado na palavra, de tal maneira que a tua família se norteie por esses princípios. Esse é o nosso desejo. Por isso a gente vai investir em seminários. Vamos investir, olha, daqui uns dias, daqui um mês, nós temos um seminário de família, do pastor Paulo e da Railca, aqui na nossa igreja. Um seminário que vai ser extraordinário. Ele vai cruzar o Brasil, vai vir do Maranhão para Cianorte, para ministrar os nossos corações. E aí às vezes você não consegue sair da tua casa ao templo para poder receber, porque não quer investir na sua família. Quer ter uma família feliz, mas não investe nessa família. Se você estiver com alguém da tua casa aí agora, você que está na tua casa também, se estiver com alguém da tua família aí, olha bem no fundo dos olhos dessa pessoa linda, cheirosa que está aí da tua família, fala para ela assim: eu vou investir em você. Fala para ela: eu vou investir em você. Fala para ela. Amém? Nesse texto que nós separamos, Jeremias capítulo 51, está com a sua Bíblia aberta. O contexto desse texto é que o profeta Jeremias já tinha falado para o povo de Israel: gente, cuidado com a idolatria, cuidado com a idolatria, vocês estão desagradando ao Deus de Israel, vocês estão se separando, vocês estão se afastando do Deus de Israel. E Jeremias avisou muito o povo, mas não teve jeito. O povo foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, esse povo foi preso, foi cativo. Ficou ali aprisionado. 70 anos de prisão. Simplesmente porque se afastaram de Deus. Ei, olha aqui para mim. Famílias inteiras estão sendo cativas. Porque o sacerdote, o pai, está se afastando de Deus. A mulher que era sábia está deixando de ser sábia, está se afastando de Deus. Os filhos que eram obedientes estão deixando na mesmice, estão deixando e se afastando de Deus. Famílias inteiras estão indo por água abaixo. Famílias inteiras estão sendo destruídas, desfragmentadas, porque estão se afastando de Deus. E esse povo foi levado cativo para a Babilônia. E Jeremias, que agora estava lá no Egito, escreve a carta dizendo: gente, eu avisei. Sabe aquela questão assim: eu te disse, eu sabia que isso ia acontecer, mas fica tranquilo, 70 anos passa rápido. 70 anos passa rapidinho. É ou não é, gente? O que é só 70 anos preso? É a vida inteira, igreja, a vida inteira que você podia estar usufruindo de uma família alinhada, mas por você não ter estudado, por você não ter se capacitado, por você não ter investido nessa família, tempo de qualidade, investido no coração dos filhos, investido no coração do cônjuge, investido na tua vida emocional, a tua vida e a tua família está indo por água abaixo. E detalhe, a pessoa está tão imersa no pecado, tão distante de Deus, que ela nem percebe que a família dela está indo para o brejo. Pastor, e agora? Calma, Deus é tão misericordioso, Deus te ama tanto, Deus ama tanto a tua família, que Ele quer restaurar, Ele quer salvar, Ele quer que na sua família, na sua casa, quando as pessoas chegarem na tua casa assim, ó, parafraseando, no teu portão tenha um banner, tenha um outdoor escrito: essa família pertence a Jesus. As pessoas que passaram na frente da tua casa falam assim: essa casa é diferente, tem uma graça, tem uma presença diferente, porque Jesus está dentro da tua casa,
porque Jesus é o rei da tua família. Amém, queridos? Jeremias escreve para o povo que está preso, e olha só o que ele escreve, ele fala: gente, versículo 10, o Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Eu tenho dito que ele diz que muita coisa está vindo à luz nesses dias, sim ou não? Ah, pastor, é muitos escândalos, é muitas coisas, muita podridão. Queridos, Deus está trazendo à luz. Deus está trazendo à luz. Eu digo que tem duas pessoas interessadas em trazer à luz o que você fez escondido. Duas pessoas. A primeira é Deus. Deus quer trazer à luz para curar. O diabo quer trazer à luz para envergonhar. Deus quer trazer à luz para poder gerar cura no teu coração. O diabo quer trazer à luz, quando eu digo trazer à luz, é só para expor, para trazer vergonha, para trazer escândalo. E ainda tem alguns que se deliciam no escândalo do outro. Ainda tem gente que fica lá, tá vendo lá, caiu, tá vendo lá, fez isso. Ei, vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua família. Olha para dentro de si e fala: realmente eu preciso dar uma atenção especial para a minha família. Amém, queridos? Pastoreie o coração de quem está perto de você. Pastoreie o coração de quem você ama. Cuide das emoções da pessoa que está do seu lado aí. Pega na mão dela assim, bem sutilmente, e fala: eu vou cuidar das suas emoções. Fala para ela. Eu vou cuidar do teu coração. Fala para ela. Jeremias, escrevendo a carta, ele fala assim: o Senhor trouxe à luz a nossa justiça. Venham, vamos anunciar em Sião, vamos anunciar em Jerusalém, vamos para Israel anunciar o que Deus fez. Esse versículo 10 aqui tem um link lá com o Salmo 126. Quando o povo de Israel sai da Babilônia, e eles saem tão aleluiados que eles saem assim: nós voltamos como aqueles que sonham, porque as nações inteiras estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Uau! Ei, escute, as pessoas quando vê você buscando a Deus, as pessoas quando virem a tua família fluindo no amor de Deus, elas vão falar assim: grandes coisas fez Deus por aquela família. Deus está agindo poderosamente naquela casa. A tua casa é para expressar a glória de Deus na terra. Pastor, mas e a minha dificuldade? Depois que você superar a tua dificuldade, até a sua dificuldade vai servir para expressar a glória de Deus. Ele diz o seguinte: o Senhor trouxe à luz a nossa justiça, vamos anunciar em Sião o que Deus está fazendo. Ei, o que Deus está fazendo na tua casa? Será que não tem nenhum testemunho, não tem nenhum milagre? Deus não está fazendo nada na tua família? Será? Porque quando você foca no problema, você não vê os milagres que Deus está fazendo. Por isso que você só reclama, por isso que você só critica, por isso que você só olha para aquilo que está dando errado, porque você não está enxergando o que Deus está fazendo de bom. Para um pouquinho. Será que a tua família só tem reclamação? Ah, pastor, parente é complicado. A gente ouve isso direto: parente é parente. Ei, escute, mas é a tua família. É a família que Deus te deu. Ore por eles, abençoe a vida deles, clame a Deus para mudança na família deles, na vida deles. Amém? Olha só, tem gente que fala: pastor, eu não vou testemunhar nada porque só tem invejoso perto de mim. Ei, escute, querido, então saia fora dos invejosos. Com certeza tem alguém perto de você que vai se alegrar com a tua conquista. Ah, com certeza vai ter alguém. Selecione bem, mas tem alguém perto de você que vai se alegrar com a tua conquista. E você que não consegue se alegrar com a conquista de ninguém, também ninguém vai se alegrar com a tua conquista. Ele está dizendo o seguinte: anuncie o que Deus está fazendo, fale, testemunhe, porque as pessoas precisam saber que Deus está manifestando a glória dele na tua vida. Na tua vida. Versículo 11, olha que fantástico. Aqui o profeta Jeremias, ele está dizendo o seguinte: afiem as flechas, preparem os escudos. Essa voz de comando, essa fala aqui que Jeremias está dando, não é uma fala simplesmente para um povo que está preso. Eu sei que Jeremias escreveu isso aqui para o povo de Israel que estava preso, mas como que ele vai falar para um povo que está preso, para afiar as flechas e preparar os escudos?
Isso aqui era uma voz de comando que a gente dava para quem estava indo para o exército, para quem estava indo para a guerra. E entenda isso. Quando Jeremias escreve isso, ele está dizendo o seguinte: olha, hoje pode ser que você está enfrentando um grande problema, pode ser que você está num cativeiro, pode ser que pareça que você está preso, mas você vai afiar as flechas, você vai se preparar, porque Deus vai te tirar desse cativeiro, Deus vai te tirar dessa tempestade, Deus vai te tirar desse deserto, Deus vai te colocar num lugar de frente de batalha. Deus vai te colocar num lugar onde você vai poder ver o grande livramento que Ele vai dar, que Ele vai fazer na tua vida. Afiarem as flechas, prepararem os escudos. Algumas vezes a Bíblia fala, remete os filhos como flechas, flechas na mão do valente, filhos que devem ser tantos para encher a aljava, filhos que serão a próxima geração, que vai continuar o que você começou. Se você morrer hoje, quem é que vai dar continuidade para os teus projetos? Se você for promovido hoje, quem é que vai dar continuidade para os teus sonhos? Os sonhos que Deus colocou no teu coração, quem é que vai continuar? Ah, pastor, eu estava tão focado que eu não treinei a próxima geração. Eu não treinei a próxima geração para buscar Deus. Eu não treinei a próxima geração para ler a Bíblia. Eu não treinei a próxima geração para ter intimidade com Deus. Se isso que queima no teu coração não for passado para a próxima geração, alguma coisa está errada. Deus quer que nós sejamos pais a tal ponto de projetar a próxima geração. Por isso vocês vão perceber a gente, nós como família Peniel, projetando as nossas crianças, projetando os nossos teens, projetando os nossos jovens, porque nós queremos que eles vão muito mais longe do que a gente. Nós queremos que eles sejam melhores do que nós. Nós queremos que eles alcancem muito mais almas do que a gente já alcançou. Nós queremos que eles conheçam a Bíblia muito mais do que aquilo que a gente já conheceu. Quem crê diz amém. Esse é o nosso intuito, queridos. Os nossos filhos biológicos, nossos filhos espirituais precisam ir além, como flechas que serão afiadas e projetadas. Eu creio, queridos, que se nós recebermos esse grande avivamento de Deus, nós não vamos errar o que as outras gerações já erraram, porque as outras gerações foram as gerações avivadas, muito avivadas, mas os filhos e os netos não receberam esse avivamento, porque não foram passados. A geração dos nossos pais foram tão cheios do Espírito Santo, e eles ficaram tão maravilhados, mas os filhos não querem viver da experiência dos pais, eles precisam ter as suas próprias experiências. Essa geração de hoje precisa ter a própria experiência. E se você está chegando agora no corpo de Cristo, você precisa ter a sua própria experiência com Deus. É muito bom e edificante ouvir a experiência dos outros, mas você também precisa provocar as suas experiências com Deus. Por isso que tem gente que chega e fala: pastor, eu já estou tanto tempo na igreja, mas não sinto nada. Eu vou para o culto, o louvor toca, pula, roda, sapateia, eu não sinto nada. O pastor prega e é legal, mas não sinto nada. Eu vou embora e saio do mesmo jeito. Mas por quê, queridos? Porque você ainda não quebrou algumas muralhas, algumas fortalezas que estão te travando. Porque você não investiu ainda dentro para poder ver o resultado fora. Existem princípios a ser norteados. E você, homem e mulher de Deus, eu profetizo, homem e mulher de Deus, você a partir de hoje vai tomar decisões de buscar a Deus como nunca antes, de fazer a diferença como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Afiar as flechas, então preparem a próxima geração. Ah, pastor, eu não tenho filhos. Ah, tudo bem, não tem filhos, mas não tem ninguém perto de você que você pode ser a mão de Deus estendida para levantar essa pessoa, para projetar essa pessoa. Ah, pastor, eu não sou casado, mas não tem ninguém que você possa influenciar falando do amor de Deus para essa pessoa. Afiar as flechas é preparar a próxima geração. Preparar os escudos é você exercer a proteção espiritual da tua vida e de quem está perto de você. As pessoas estão surtando emocionalmente, estão rasas espiritualmente, e não conseguem se preparar, não conseguem se proteger espiritualmente. Quando alguém fala mal de você, você fala: ai pastor, eu estou mal porque falaram mal de mim. Cadê teu escudo da fé?
Quando alguém chama a tua atenção, quando algum projeto dá errado, você já fica para baixo, fica cabisbaixo, você vai lá e chuta o pau da barraca. Por quê? Porque não protegeu a tua fé, não protegeu a tua cabeça, a tua mente, o teu coração, não está protegendo. Use o escudo da fé, proteja o que Deus te deu, proteja o que Deus colocou aí dentro, proteja. Obrigado pelos améns não falados. Meu Deus, nós temos que proteger as coisas mais importantes. Quando Judas, no capítulo 1, no versículo 3, ele fala assim: olha, eu exorto vocês, eu brigo com vocês, para que vocês protejam a fé, que de uma vez por toda Deus te deu. Aí, o inimigo está acabando com a tua fé, está acabando com a fé da tua família, e você não está fazendo nada, nada. Homens, ei, escute essa fala. Homens, você que é pai de família, quem tem que proteger a fé da tua família é você, querido. É você, macho. Você que tem que ser o escudo, protegendo a fé da tua família, dizendo: ei, mulher, desiste não, estou contigo, vai dar certo. Filhos, ei, levanta, não desanima não, estou contigo, vai dar certo. Não esmoreça, Jesus é com a gente. Nós vamos ver Jesus operando milagre. Creia, você é quem vai proteger com o escudo da fé a tua família. Pelo amor de Deus, querido, não fiquem deixando a fé fluir sozinha, sem canalizar ela. Não deixe a fé solta, porque o diabo quer roubar a tua fé. Quando o apóstolo Paulo está finalizando a carreira, ele fala o quê lá em 2 Timóteo? Olha, eu estou finalizando, estou acabando a carreira, eu fiz um combate poderoso, eu lutei com todas as minhas forças, e no final de tudo, eu guardei a fé. Aí a tua família está esfriada na fé. Vem para um culto, não sente nada, porque não tem fé, a fé está rasa, a fé está nanica, mas porque não foi protegida, fé bombardeada. Por isso que vem para um culto como esse, um culto onde Deus está falando, e você não sente nada, está frio, não regou essa fé, não protegeu essa fé. Ele fala: afiem as flechas, mas preparem os escudos. Talvez você, mulher que está aqui, o marido não está, mas você tem uma família para proteger na fé. Seja tu o escudo que Deus está levantando na tua casa. Seja tu a guerreira que Deus está levantando na tua casa, para proteger a fé da tua família, mas principalmente a tua. Porque se a tua fé estiver rasa, você não consegue proteger ninguém. Ainda no versículo 11 ele diz: o Senhor despertou o espírito do rei da Média e da Pérsia. Deus desperta Ciro, o rei da Pérsia, para atacar a Babilônia, onde o povo de Israel estava cativo, estava preso. E Jeremias está falando para eles: ei, se preparem, porque vai vir uma grande batalha, e essa batalha não é para a sua morte, essa batalha é para a tua vitória, Aí o rei Ciro se levanta contra a Babilônia, e quando ele chega lá, ele não chega para fazer assim: Babilônia, libera o povo de Israel aí, por favor, é um povo tão bonzinho, é o povo de Deus. Ciro não fez isso. Por quê? Porque havia uma palavra, Jeremias já tinha profetizado alguns anos antes. Ele fala assim no versículo 11: o Senhor despertou o rei da Pérsia, da Média, porque o propósito de Deus é destruir Babilônia. Ei, o propósito de Deus é destruir o pecado que está te levando para o cativeiro. O propósito do Senhor é destruir toda a muralha que está bloqueando a tua fé. Esse é o propósito de Deus. Quem está entendendo diz amém. Pastor, o que é Babilônia? Babilônia significa lugar de confusão. Babilônia significa lugar de bagunça espiritual, mental, lugar de idolatria, lugar onde Deus não consegue atuar, onde Deus está sendo esquecido. Babilônia é um lugar de confusão. Pastor, como que eu trago isso para os dias de hoje? Como que eu aplico na minha vida? É simples, queridos. Se você liga a televisão, olha o seu celular, o sistema babilônico, o sistema de confusão, está o tempo todo entrando na tua casa.
Esse sistema de confusão quer confundir a cabeça dos teus filhos, quer confundir a cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças. Esse sistema de confusão, ele entra dentro da tua casa, você recebe a notícia e você fala: ah, normal, os dias de hoje é assim. Ei, isso é um sistema de confusão. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala: não se conformeis, não tomem a forma deste mundo, não se conforme, não entre na forma, não entre no sistema desse mundo. E mundo lá não é cosmo, não é mundo físico, é sistema. Esse sistema de confusão que está tentando dobrar você para render adoração ao diabo, está tentando dobrar os seus princípios para que você quebre princípios sutilmente. Esse sistema de confusão que está tentando enganar a sociedade, queridos. Ei, a igreja tem que se posicionar, nós temos que nos posicionar, porque o que depender da igreja de Cristo, o que depender da igreja de Cristo, nós vamos nos posicionar. Me perguntaram esses dias: pastor, por que Deus não destrói aquele país que está fazendo os vírus aí errado? Não pode falar o nome? E aí, eu disse assim: simples, porque há uma igreja, lá naquele país, subterrânea, escondida, mas uma igreja, poderosa na oração, uma igreja cheia de fé, lá naquele país, existe uma igreja de Jesus, uma igreja gigante, muitos cristãos estão lá, clamando por livramento, clamando por um milagre, clamando por uma mudança. Eles estão lá, eles não têm a liberdade de pegar a Bíblia e sair nas praças como nós temos, mas eles estão lá, falando de Jesus, às escondidas, no máximo que eles podem, e aquela igreja continua crescendo. Por quê? Porque eles não estão negociando valores. Eles estão no lugar de Babilônia, no lugar de confusão, mas eles continuam puros, continuam guardando os princípios. Aí você está no lugar de liberdade, que você pode falar de Jesus e está quebrando o princípio, alguma coisa está errada. Então o problema não é o sistema lá fora, o problema é o sistema aqui dentro. O problema não é o que eu vejo lá fora, o problema é o que eu estou vendo aqui dentro. O problema é aquilo que eu tenho como concepção de vida, é os princípios que está aí dentro. Por isso que toda mudança começa de dentro para fora, toda solução de problema começa de dentro para fora. Tudo que você vai ser já está aí dentro, tudo que você vai ter já está aí dentro, tudo que você vai fazer já está dentro de você. Por isso a mudança começa aqui dentro, mudando a mentalidade, mudando esse paradigma, quebrando essa fortaleza, saindo fora da prática do pecado. O profeta Jeremias, ele diz o seguinte, talvez você me pergunte: pastor, mas por que Deus teve que destruir Babilônia? Olha a resposta: pois essa, ainda no versículo 11, pois essa é a vingança do Senhor, pelo que fizeram contra o seu templo. Talvez você não lembra da história, mas alguns anos antes, o povo da Babilônia foi lá em Israel, entrou dentro do templo, aquele templo que Salomão tinha feito, entrou dentro do templo, profanou o templo, fizeram um monte de bagunça lá, e a Bíblia diz que Deus iria fazer vingança das coisas do templo. Ah, pastor, então é a questão do templo? Não, queridos, não é o templo, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo também. Então todo aquele que tocar no sagrado vai ser aniquilado. Entendeu ou não? Vai uma resposta pública para todo aquele que está tocando no que é sagrado, será aniquilado. Assim diz o Senhor. E assim diz a palavra de Deus. Princípio. Pode se passar 70 anos, mas será aniquilado. Versículo 12. Como eu disse, Jeremias está falando para um povo que está preso, mas dá a impressão que ele fala para um exército. Olha o que ele diz para esse povo de Israel. Está escrito assim no versículo 12: levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia. Tem outra versão que diz: arvorai um estandarte contra os muros da Babilônia. Gosto demais dessa palavra, arvorar um estandarte. Pastor, o que é arvorar? Arvorar é levantar. O que é um estandarte? Estandarte é uma bandeira. Lembra quando os dois exércitos iam se encontrar para uma batalha? Na frente dos dois exércitos vinha um cavaleiro montado ali no cavalo, lógico, e segurando uma bandeira.
E ele ia à frente do exército, o exército aqui, ele ia à frente do exército, com aquela bandeira arvorada, aquela bandeira estendida, aquela bandeira hasteada, e aquela bandeira tinha um brasão, naquela bandeira estava descrito de quem pertencia àquele exército, naquela bandeira estava escrito quem era o rei daquele exército. E Jeremias está falando para o povo de Israel: levantem um estandarte. Queridos, estandarte é levantado ou quando está indo para uma batalha, ou quando a vitória já aconteceu. E ele diz o seguinte: levantai um estandarte contra os muros da Babilônia. O que é muro? Muro significa limite. Esse sistema de confusão vai até onde você tolera. Não, você não entendeu, Esse sistema babilônico vai até onde você se posicionar. O limite do sistema babilônico, desse lugar de confusão, vai até onde você se posiciona. Aquela novela pornogrenta vai até onde, na tua casa, você se posicionar e desligar a televisão. Aquele teu amigo que manda vídeo pornogrento para você, ele vai até onde você dizer para ele assim: ó, chega! Isso não condiz com o meu coração, com meus princípios. A fofoca que passa por você vai até onde você se posicionar e dizer: eu não quero mais saber dessa fofoca. A picuinha, a desonestidade, o mau caratismo, vai até onde você tomar uma decisão de não praticar mais isso. O sistema babilônico vai até onde? No limite que você tolera. Porque no dia que você não tolerar mais, ele é destruído. Olha só o que Jeremias está falando: levantai o estandarte sobre os muros, contra os muros, até o limite. Falaram mal da tua família, mas até onde você se posicionou? Porque no dia que você se posiciona, não falam mais mal da tua família. Falaram mal do teu esposo, da tua esposa, até onde você se posicionou? Falaram mal de você, vão até onde você não ligar mais, porque a tua identidade não está na boca dos outros, a tua identidade está na boca de Deus. Levantar um estandarte contra os muros da Babilônia é declarar guerra contra esse sistema de confusão. É dizer: eu não quero mais essa confusão na minha vida. Eu não quero mais viver esse estado mental confuso. Esse pecado de estimação vai até onde você tomar uma decisão e dizer: eu não quero mais esse pecado. Pastor, mas como assim dizer? É arvorar o estandarte dizendo: Jesus entrou na minha vida. Essa novela não entra mais na minha casa, porque Jesus é quem entrou na minha casa. Essa fofoca não passa mais por mim, porque Jesus é a porta que está trancada para toda fofoca. Essa coisa que está acontecendo errada no meu sistema familiar, vai até onde você tomar a posição de bloquear e dizer: Jesus é o rei nessa casa. As decisões erradas de pecado que você está tomando todo dia, vai até onde você colocar Jesus naquele lugar. O limite do pecado é o seu posicionamento. Se fosse você, eu anotava isso. O limite do pecado é o seu posicionamento, porque quem não se posiciona, continua dando brecha para o pecado. Mas quando você se posiciona, esse pecado não vai mais achar brecha na tua vida. Quem está entendendo diz amém. Ele fala assim: levantai um estandarte contra as muralhas da Babilônia. Queridos, como é que um povo preso pode levantar um estandarte? Talvez você não está entendendo isso. Deixa eu aplicar isso de uma forma um pouco mais clara. Talvez você está aí preso em algum problema, em algum pecado, em alguma situação, em um problema que você não encontra a solução. Talvez você está preso no meio do olho do furacão, no meio de uma tempestade, ou está lá no deserto, não sabe para onde vai. Ei, escute, aonde você estiver hoje, se levante, se posicione e começa a levantar um estandarte, declarando: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor das minhas decisões. Jesus Cristo é aquele que vai nortear o meu futuro e a minha família. A tua família está enrolada até onde você se posicionar, porque no dia que você se posiciona, a sua família não vai ficar mais perdida, não vai mais ficar enrolada. Ele diz: reforcem a guarda. Olha só isso, queridos. Para os militares de plantão, o que significa reforçar a guarda? Reforçar a guarda é você aumentar o número de soldados. E aí, queridos, olha aqui, mulheres, talvez até hoje você estava lutando sozinha lá dentro da tua casa.
Mas reforce a guarda, chame mais soldados para compor esse exército, chame o teu marido, chame os teus filhos, chame um amigo intercessor, chame o seu líder de célula, mas reforce a guarda para você não ficar lutando sozinho. Talvez você, homem, estava lutando sozinho lá da tua casa, a tua esposa não queria saber nada com nada, os teus filhos nada com nada, ei, talvez... Mas diante de um posicionamento seu, diante de um levantar do estandarte, o sistema de confusão vai cair por terra. Vai cair por terra. Ah, pastor, mas lá em casa não tem comunicação, porque a gente conversa, um fala uma coisa, o outro entende outra coisa, e vira uma Babilônia, uma confusão, ninguém entende nada. Ei, até hoje, porque a partir de hoje, você vai levantar o estandarte da salvação na tua casa. Pastor, e o que é o estandarte da salvação? A Bíblia diz, um dos nomes de Deus é Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Jeová Nissi é como se Deus fosse aquele que te guia, o teu estandarte, é Ele quem vai à frente, Ele é minha bandeira, Ele vai à minha frente. Então de todas as batalhas, a minha bandeira está à frente. Se eu estou lutando contra esse inimigo, Jesus, a minha bandeira, Deus, Jeová Nissi, está indo à frente declarando, a batalha pode ser grande, a luta pode ser grande, mas a vitória é daquele que já levantou o estandarte, e Jesus Cristo levantou o estandarte na cruz do Calvário. Naquela cruz. Pastor, como que eu sei que eu sou mais que vencedor? Porque a nossa bandeira foi levantada na cruz do Calvário. A nossa bandeira foi regada com sangue do Cordeiro. A nossa bandeira, queridos, já foi levantada, então a nossa vitória já foi conquistada. Você já é mais que vencedora. Você é mais que vencedor, porque a tua bandeira já foi à frente. Então quando ele fala assim, levantar um estandarte contra os muros da Babilônia, é sinal que esse sistema babilônico vai resistir, mas a vitória é tua. Reforçar a guarda, pastor, como que eu vou reforçar a guarda? Chame pessoas para orar por você, querido, para orar com você. Terça, quinta e sexta nós temos oração aqui no templo, e ainda tem pessoas que não se despertaram. Reforcem a guarda. Sexta-feira, o povo foi orar lá em cima, na salinha de cima. Pensa num fogo que caiu, queridos. Pensa no... Eu falei, meu Deus, que terremoto é esse que está acontecendo? Que coisa linda, queridos. Estamos reforçando a guarda. Soldados que estão se levantando, porque entenderam, eu não vou orar porque eu preciso, eu vou orar porque eu posso. Eu não vou orar porque eu estou precisando de uma bênção, eu vou orar porque eu posso abençoar pessoas. Continue. Colocai sentinelas. O que é sentinela? Em cima das muralhas ficavam aqueles vigias, aqueles sentinelas. E interessante que o sentinela ele não podia dormir, ele tinha que ficar o quê? Atento. O sentinela ele tinha que ver o perigo chegando ao longe, ele era tipo aquele radar. Quando ele via que o inimigo estava vindo, ele soava o sino, ele tocava a trombeta, ele gritava, ele fazia alguma coisa, porque o sentinela é aquele que vê o perigo se aproximando. E aí você, valente, homem de Deus, dentro da tua casa, está lutando, você é um guarda, você é um soldado, e o teu radar, a tua mulher, a tua sentinela está desconfigurada. A tua sentinela não está vigilante, ela está distraída. Está distraída no WhatsApp, está distraída no Instagram, no Facebook, está distraída com as coisas dessa terra, está distraída com as preocupações das coisas que nem chegaram ainda. Está distraída. E às vezes a tua família está perdendo batalhas, porque as pessoas da tua casa estão distraídas. Ei, levantai os sentinelas, coloquem os sentinelas a posto. O que é sentinela? Estejam vigilantes, se levantem em oração, se levantem, Senhor, aonde que o perigo está chegando, Senhor, me avisa, Senhor, me mostra aonde que eu estou falhando, Senhor, me mostra qual é a brecha, qual é a lacuna, Senhor, me traga, Senhor, a luz, me traga a memória, me traga aos olhos o que eu preciso fazer. Colocai sentinelas, quem está entendendo diz amém. Depois ele fala, preparem emboscadas ou preparem estratégias. Ah, queridos, é fantástico. Isso é fantástico porque talvez você fale, pastor, mas já a vitória não é minha. A vitória é sua. Igual Deus tinha falado para Josué, lembra? Josué, a vitória é sua. Essa terra já é de vocês. Mas tem que ter estratégia. Cada cidade, cada passo,
uma nova estratégia. Cada cidade a ser conquistada, cada área da tua vida a ser conquistada, uma nova estratégia. Às vezes você está perdendo batalhas porque você está tentando usar a mesma estratégia de tempos atrás. Ei, mudou o tempo, mudou a área, mudou a estratégia, mudou a emboscada. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Ei, fica tranquilo, nós te ajudamos. É para isso que a igreja está unida. A igreja te dá estratégia para você batalhar as suas batalhas. Nós temos uma estratégia poderosa: células. Porque no dia que você está angustiado, no dia que você precisa abrir o coração, você tem uma célula pertinho da tua casa e não vai. Fica lá trancado dentro de casa, morrendo, sendo que tem uma estratégia do teu lado e não participa. Outra estratégia, nós temos o GS. É uma estratégia de guerra, uma estratégia para poder abençoar a família, e principalmente a sua. Outra estratégia, as orações na madrugada. Você não precisa vir aqui no templo orar, mas ora na tua casa. É uma estratégia de guerra. Nós estamos o tempo todo ferramentalizando a igreja para não perder batalhas. E por que, pastor, que a gente está vendo tantas pessoas perder batalha? Assim como Josué só venceu aquela batalha pela obediência, tem muita gente que está perdendo por causa da desobediência. Ele diz: colocai sentinelas, preparai emboscadas. Ele falou: reforçai a guarda, levantem o estandarte. E ele termina dizendo: porque o Senhor planejou e fez. O Senhor intentou e fez. Eu gosto dessas duas palavras porque ela expressa o caráter de Deus. A palavra planejou está no passado, presente ou futuro? Ficaram com dúvida. A palavra planejou está no passado, presente ou futuro? Passado. Deus planejou lá no passado, antes que você nascesse, antes que você passasse por essa luta, Deus já tinha planejado te dar a vitória. Amém? Então Deus planejou. Isso é bom ou é ruim? É bom. Mas olha o que o texto diz: porque o Senhor planejou e fez. A palavra fez está no passado, presente ou futuro? Está no passado também, gente? Sim ou não? Está no passado. Ele planejou lá no passado, e no passado mesmo Deus já fez. Antes que você nascesse, Deus já tinha feito. Pastor, o que eu ganho com isso? Escute, lá em Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que você, vamos ver se os espirituais estão ligados, que você já foi passado, você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Já foi. Se Deus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, por que eu não estou vendo ainda na terra, pastor? Por que a minha vida está travada? Por que eu não vou para frente? Porque você não deu um passo de fé para enxergar que nas regiões celestiais existe toda a sorte de bênção, e você precisa se mover para lá por obediência e fé. Obediência e fé são princípios que não podem ser negociados. Quem está entendendo diz amém. Então, pastor, você está querendo dizer que Deus já me deu a vitória? Já te deu a vitória. Ele planejou te dar a vitória, e Ele já fez a tua vitória. A questão é que você tem que se posicionar. Como? Afiando as suas flechas, preparando seus escudos, levantando um estandarte na tua casa. Olha só, levantem um estandarte contra os muros da Babilônia. Aonde que está esse sistema confuso? Começa lá na tua casa. Se não tiver uma boa comunicação, aí você não se conversa com ninguém da tua casa, você não sabe do coração de ninguém na tua casa, você não pastoreia o coração de ninguém na tua casa. Como é que você vai ganhar essa batalha? Já começa com a falha na comunicação. Você não consegue se conversar sem brigar, não consegue se conversar sem antes alinhar o coração. Quem está entendendo diz amém. Aí na sua casa, você está entendendo? Então grita um amém aí bem forte, escreve um amém aí. Queridos, existe um processo a ser feito para que o estandarte seja levantado. Que estandarte é esse, pastor? O estandarte da salvação dentro das nossas casas. Se as famílias estiverem fortes, a igreja será forte. Se as famílias estiverem fortes, a cidade será forte. Se as famílias estiverem saudáveis, fortes, a nação será forte. Amém?
Agora eu quero liberar um ato profético, queridos, um ato profético. Homens, cadê os homens? Levanta a mão aí, quem são os homens? Sacerdote de casa, levanta a mão aí. Até para levantar a mão, ele levanta com medo. Levanta a mão assim, ó. Isso, levanta a mão aí, isso. Não levanta com medo não. Ei, olha aqui para mim, você homem que está com a mão levantada. A mulher não cutuca agora não, mulher. Fica quietinha, não cutuca não. Homem, você é o sacerdote do teu lar. Se você não se posicionar na tua casa, a tua família pode correr o risco de ser destruída. Valorize a tua casa, valorize a tua família. Valorize o que Deus colocou nas tuas mãos. Ah, pastor, mas ela é isso, o filho é aquilo. Ei, pode ser o que for, mas é tua família, é presente de Deus para você. Então valorize. Não negocie a tua família com ninguém. Pastor, quem é que deve levantar o estandarte na minha casa? Você, homem. Pode abaixar a mão. Talvez a mulher que está aqui, o marido não está. Talvez você, mulher que está assistindo, e seu marido não está perto. Escute. Seja sábia. Se teu marido não está sendo o sacerdote que você precisa, que a tua família precisa, começa você a pagar um preço de oração. Começa com você sendo sábia, utilizando o escudo da fé para proteger a tua família, proteger os teus. Pare de criticar esse homem. Pare de criticar as pessoas. Ninguém muda por crítica. Ei, olha para mim. Ninguém muda por crítica. Ninguém muda. Toda vez que ela ou ele chega, você vai lá e critica. Toda vez que o filho chega, você vai lá e critica. Nunca você vai ver mudança, porque a mudança só vem com mudança na mente, começando por quem já entendeu. A mudança começa por você, para depois passar para os outros. Mude você primeiro, para depois você cobrar a mudança dos outros. Porque muitas vezes está cobrando a mudança no outro, que você não fez na tua vida ainda. Como eu quero que o outro mude, se eu não mudei naquela área? Quem está entendendo diz amém. Duas historinhas rápidas. Jericó, lá em Josué capítulo 7, Jericó foi destruída, as muralhas caíram, e Deus falou assim: ei, ninguém toca nos despojos, porque Jericó era a primeira cidade, e a primícia para quem que é, queridos? A primícia é para o Senhor. Jericó era a primeira cidade, e Deus falou assim: olha, ei, tudo, ouro, a prata, tudo que tiver nessa cidade, pertence ao Senhor, não toquem. Aí teve um camarada, um pai de família, a Bíblia cita a palavra cobiça. Um cara cobiçou o que era de Deus. Ele cobiçou o que Deus tinha falado para não tocar. Ele cobiçou o que não era dele. Ele pegou lá meio quilo de ouro, uns negócios de prata, pegou umas roupas bacanas, umas becas bem legal, umas capas babilônicas. Ele pegou uns negócios lá. E aí, todo Israel foi lutar na próxima batalha, perdeu. E Deus falou assim: Josué, tem princípio quebrado, lembra? Quando você quebra princípio, o princípio te quebra. Quando você quebra uma lei, a lei te quebra. E aí Josué fala assim: então vamos descobrir quem foi que quebrou o princípio. Aí eles fazem um peneirão lá, dá uma peneirada, pum, acharam o Acã. Aí Josué chega no Acã e fala assim: foi você que fez isso, Acã? Ele falou assim: foi eu mesmo, foi eu mesmo. Aí Josué falou: beleza, vai lá na tenda dele, vai lá na casa dele, vê o que tem lá. Aí foram lá na casa dele. Por quê, queridos? Porque quando um sacerdote, homens, quando o homem não é o sacerdote da casa, ele destrói toda a família. Quando o homem não se posiciona como sacerdote da sua família, ele faz a família perder a fé. Acã não se posicionou como um homem de Deus dentro da casa dele, e ele destruiu toda a família, morreu ele e toda a família. Perdeu a esposa, perdeu os filhos. Por quê? Porque não se posicionou como um homem de princípios. Mas em Josué capítulo 6, nós encontramos a história da Raabe. Lembra da Raabe? 6, versículo 22, a Bíblia diz que quando os espias, coloca lá para nós, Josué fala para os dois homens: ó, vocês que espiaram na terra, entrem na casa da prostituta, tirem ela de lá, com tudo o que ela tiver, do jeito que vocês juraram. Versículo 23, olha só, queridos, a importância de uma pessoa que fez questão de andar no princípio. Então os jovens dos espias entraram, tiraram a Raabe. Ei, ela não era prostituta?
Deixa eu só dar um paralelo aqui, queridos. Quem que conhecia Raabe como prostituta? O povo do passado. O povo do passado. Talvez você está falando assim, pastor, mas Raabe era a prostituta. O povo de Jericó olhava para Raabe e falava assim, ó, ali vai a prostituta. O povo de Israel olhava para Raabe e falava assim, ali vai a única que foi salva. Essa mulher tem alguma coisa diferente. Sabe por quê, queridos? O povo de Deus olha para o futuro. Povo medíocre dessa terra só olha para o passado. E olha só, ela salvou o pai, a mãe, os irmãos e tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Olha que fantástico. Pastor, mas Acã era de Israel, perdeu tudo e a família. Raabe não era de Israel e salvou tudo e a família. Qual foi a diferença dos dois? Coração. Ela trouxe à luz as suas vergonhas. Acã escondeu as suas vergonhas. Quem está entendendo diz amém. A decisão continua sendo sua. Raabe foi uma mulher que salvou a família. Acã foi um homem que perdeu a família. Por mais que você pode falar assim, pastor, mas eu não tenho homem, eu não tenho marido. Você pode ser instrumento de Deus para salvar a tua casa. Amém? Então, queridos, existem princípios a serem praticados. Eu termino com esse versículo, Josué capítulo 24, versículo 14, abre aí para mim. Josué 24, versículo 14 e 15, está escrito assim: agora pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade. Ei, olha aqui para mim, estamos terminando, olha aqui, presta atenção nisso, não perca o princípio. Josué está terminando a carreira dele, Josué está terminando as batalhas dele, e ele diz o seguinte: temam ao Senhor, sirva com integridade e com fidelidade. Pastor, qual que é um dos princípios para me salvar minha família? Qual é o princípio para me levantar o estandarte da salvação dentro da minha casa? Servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Pastor, mas tem que ser exatamente as duas coisas? Sim, queridos. Se você não é fiel com Deus, você não vai ser fiel com ninguém. Com ninguém. Não, pastor, fulano é de confiança. Fulano é fiel. Ele é fiel com Deus? Não. Então, não é fiel com ninguém. Não é fiel. Pastor, fulano é íntegro, gente boa. Mas ele é íntegro com Deus? Ele é inteiro com Deus? Não, pastor, não é não. Ei, olha aqui para mim, Deus não te quer pela metade. Deus não te quer pela metade, Ele te quer por inteiro, integral, íntegro. Ele te quer por inteiro. Relaxa, foi só para você acordar. Olha só que interessante. Josué continua: joguem fora os seus deuses, os deuses que os seus pais serviram do outro lado do Eufrates, lá no Egito, que serviam o Senhor. Continua, versículo 15. Não passou? Olha só que ele fala: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham, fala comigo, escolham. Põe a mão no teu coração e fala assim: hoje eu preciso escolher o que eu vou fazer. A minha decisão vai afetar o meu futuro. Olha aqui para mim, eu já disse aqui, o que muda o teu futuro não é o que aconteceu no teu passado. O que transforma o teu futuro é a decisão que você toma hoje. Toma hoje. Josué está falando assim: olha, vocês escolhem o que vocês querem fazer. Hoje, tome uma decisão de mudança. Escolham a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir a Deus ou ao diabo. Se vocês vão servir a Deus ou ao teu umbigo. Quem você vai servir? Escolha. Pastor, eu não posso ficar com um pezinho aqui, um pezinho ali. Eu venho na igreja no domingo, mas durante a semana você sabe, né, pastor? A coisa é difícil, a carne é fraca. A escolha é tua. A decisão é tua. E Josué termina dizendo: eu fiz a minha escolha. É como se ele tivesse, deixa eu parafrasear, é como se ele chegasse na casa dele e falasse assim: todo mundo que vier visitar a minha casa, vai encontrar um outdoor bem grande escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
ele falou assim: eu vou colocar um outdoor, vou colocar um painel, um letreiro, piscando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem com a tua família, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, qual é a decisão que você vai tomar hoje? Hoje a gente celebra o Dia dos Pais. Você, papai, que está aqui hoje, qual é a decisão que você vai tomar a partir de hoje, para que a tua família esteja salva? Escute, guerreiro, a decisão de arvorar o estandarte na tua casa é sua. Mulher, se o teu marido ainda está na passividade, não consegue levantar o arvoral do estandarte, da bandeira da salvação, a bandeira do evangelho, a bandeira de Jesus na sua casa, mulher, seja sábia, levante tu essa bandeira. Filhos, vocês que estão aqui, talvez os seus pais não estejam, você pode ser luz na tua casa, e ir colocando a bandeira de Jesus sobre tudo que é confusão. Deu uma confusão babilônica, Jesus. Deu um probleminha aqui, Jesus. Levantaram uma fofoca ali, Jesus. Ei, levanta a bandeira de Jesus dentro da tua casa. Eu quero fazer um ato profético aqui, só para quem tem fé. Se você não tem fé para isso, queridos, não faça. Aí na tua casa, você já está em casa, o ato profético é para na hora que estiver em casa. Quem está aqui presente, queridos, eu quero liberar essa sugestão de ato profético. Olha aqui para mim, presta atenção. Como que vocês se distraem fácil, queridos? O foco precisa ser naquilo que Deus está falando com você. Não perca o que Deus está falando ao teu coração. Deus às vezes está te dando uma direção que pode mudar a tua vida, e você está pensando: que problema que eu tenho para resolver amanhã? Amanhã é segunda, meu Deus. Ei, escute, é hoje que você precisa tomar a maior decisão da tua vida. Por isso que muitos dormem, por isso que muitos estão mortos espiritualmente, porque não entenderam que Deus está fazendo algo grande. O mundo está se movendo, Deus está direcionando, e você está perdido, porque não entendeu o que Deus está apontando. Não pensa que vai começar aqui no templo, começa lá na tua casa. Não pensa que vai começar no teu trabalho, é lá na tua casa. Não pensa que é na casa do vizinho, é na tua casa. É na tua casa. Pare de ficar olhando para a família do outro, pare de ficar se comparando com o outro. Pessoas medíocres ficam se comparando: ah, ele pode, eu não posso, ele tem, eu não tenho. Para de ser medíocre. Olha para a tua casa, olha para a tua vida, olha para a tua família, veja o que você pode fazer de diferente. E hoje eu estou dando uma sugestão, assim como Josué fez. Você vai chegar na tua casa, abrir a tua porta, e quando você entrar, você tem a decisão de arvorar o estandarte da salvação dentro da tua casa. Pastor, como é que faz isso? Sugestão: na hora que você entrar, você vai falar assim para os céus, para a terra e para o inferno ouvir: eu levanto a bandeira da salvação na minha casa. Jeová Nissi, Jesus é o Senhor desta casa, Jesus é o rei desta família, Jesus é aquele que vai dar destino para a minha casa. A decisão é tua. Eu estou falando primeiro com os homens, depois eu falo para as mulheres. Se o teu marido aqui, se o teu pai não está aqui, se você está aqui sozinha, escute. Chega na tua casa e levante esse estandarte. O estandarte, não estou falando para você levantar um altarzinho, não. É aqui dentro. É você vai ser a bandeira de Cristo por onde você passar. Quando você estiver passando pelas pessoas da tua casa, as pessoas vão falar assim: o que está acontecendo com você? Aí você fala assim: eu deixei Jesus estampar a bandeira do evangelho na minha vida. Eu deixei Jesus estampar a bandeira da salvação na minha cara, no meu rosto, na minha vida. Quem tem fé para fazer esse ato profético? Deixa eu ver. Só quem tem fé se coloque de pé aqui. Você que está na tua casa, queridos, eu quero convidar você também a se colocar de pé agora, na frente desse televisor, na frente desse celular. Se você entendeu esse ato profético, aí na tua casa agora, você já vai começar a marchar pela tua casa. Nos 4 cantos da tua casa, em cada cômodo, você vai começar a declarar: Jesus é o Senhor da minha casa. Você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez ainda tem pessoas na tua casa que não foram alcançadas. Talvez tem pessoas na tua casa que ainda não conheceram a Cristo, não entenderam o evangelho, não entenderam a verdade. Ei, escute.
Esse ato profético pode ser o início de um novo ciclo na tua casa. Você tem fé para isso? Chegando na tua casa, você consegue declarar isso? Ou é difícil para você? Ah, pastor, eu não tenho fé. Então continue vivendo a mesmice que você está vivendo. Ah, pastor, eu não acredito. Então continue vivendo o destino que você está traçando para a tua família. Mas a direção que eu estou dando para você hoje é: declare, levante, vai arvorando o estandarte na tua casa. Ei, escute. Se tiver qualquer tipo de demônio alojado no quarto, no banheiro, na sala, na cozinha, lá naquele quartinho do fundo, se tiver qualquer espírito maligno que estiver tentando acabar com a tua família, você vai marchar na tua casa hoje e declarar que Jesus Cristo é o Senhor da tua casa. Você consegue fazer isso? Então vamos treinar isso agora, querido. Vamos treinar. Começa treinando aqui, mas na hora que nós saímos desse culto, você já vai marchando para a tua casa. E não esqueça, na hora que você chegar lá, você não precisa tirar foto, não, eu não preciso ver, queridos, é você e Deus. Não precisa tirar foto, é você e Deus. E aí você vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquele teu filho que ainda está desviado, você vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O teu pai e a tua mãe que ainda não conhecem o Evangelho, você vai declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O teu esposo ou a tua esposa que ainda não é crente, que não é cristão, que não conheceu essa liberdade em Cristo, você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você está entendendo isso, fecha os teus olhos. Já começa a declarar agora. Começa a declarar agora, começa a falar: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala bem alto, fala bem alto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara com fé, declara com fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declara com fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais alto, declara com fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, nós apresentamos a nossa família. Nós vamos levantar o estandarte da salvação na nossa casa. Nós levantamos, Senhor, esse altar de adoração para declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, da nossa família. Senhor, nós declaramos, Senhor, nós apontamos o destino profético